Olá, me chamo Erika Beatriz, sou da Escola Profissional Isaías Gonçalves Damasceno. Estou cursando o segundo ano técnico em administração e, juntamente com a Priscila, irei falar sobre o papel dos indígenas na Serra da Ibiapaba, a importância que eles tiveram, algumas curiosidades e, além disso, nós também tivemos a participação especial da Andréa Cariri, a atual cacique da aldeia gameleira Tapuia Cariri. Eu vou iniciar falando sobre uma figura muito marcante e muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade, que foi o índio Jacó. Ele foi um dos pioneiros e o fundador da cidade de São Benedito, mas ele nem sempre esteve aqui. Antes de tudo isso, ele morava em Pernambuco e ele era um escravo dos senhores de engenho, até que ele acabou acompanhando alguns jesuítas que estavam vindo para o Ceará, onde ele passou a residir em Viçosa. E só um tempo depois, um padre jesuíta lhe concedeu algumas terras, a qual ele nomeou de São Benedito devido à devoção que ele tinha a esse santo. Esse fato se deu por ele ter uma grande influência com os demais índios. Bom, eu vou falar de forma bem resumida a vinda dos povos indígenas para a Serra da Ibiapaba e também a atuação que eles tiveram na política. Logo após, eu vou falar um pouco sobre a nação Tabajara e também vou dar um exemplo de tribo indígena que tem na Serra da Ibiapaba. Bom, a Serra da Ibiapaba ela era um refúgio seguro para as tribos derrotadas. Ali dominava os Tabajaras. Eles viviam de pesca e agricultura, eram pacíficos e viviam em paz com os portugueses. Os indígenas eles tiveram uma atuação na política, operacionalizavam a lei e lutavam por sua supressão por meio da argumentação escrita e do traquejo no trâmite jurídico e administrativo de que maneira suas ações influenciaram os posicionamentos indigenistas do governo do Ceará. Na cidade de São Benedito, localizada na Serra da Ibiapaba, tem a Praça Nação Tabajara, também conhecida pelos moradores como Praça dos Índios, que foi inaugurada em 1979. O local abriga o monumento em homenagem aos índios tabajaras, que eram grandes guerreiros de índole rebelde e que dominavam outras tribos indígenas existentes. Um exemplo de tribo que tem na Serra da Ibiapaba é o povo Tapuia Cariri, na aldeia Gameleira, mais conhecida como Sítio Carnaúba II, localizada entre os municípios de São Benedito e Carnaubal. Segundo os dados do DICEI, são mais de 700 pessoas vivendo nesse território. O Ministério Público Federal apoiou a demanda do povo Tapuia Cariri tanto administrativamente quanto com ajuizamento de ações civis públicas, inclusive uma delas resultou numa liminar com exigências de providências pela FUNAI para construir o GT, Grupo de Trabalho, com urgência, concedendo o prazo de 90 dias para que o órgão indigenista o constituísse. A aldeia gameleira já conta com uma escola indígena diferenciada, bem como atendimento na área da saúde e, em 2013, participou da experiência da nova cartografia social dos povos e comunidades tradicionais do Brasil. Olá, sou cacique André do povo Tapuia Cariri, moro aqui na aldeia Gameleira, mais conhecido como Sítio Carnaúba II. A nossa aldeia ela fica localizada entre os municípios de Carnaubal e São Benedito. A minha autoidentidade ela já veio comigo a partir do meu nascimento. Quando eu nasci eu já era indígena, obviamente, porque o meu pai e minha mãe são indígenas, meus avós e bisavós também são indígenas. O meu autorreconhecimento é que passou por um processo, né? O processo de autorreconhecimento do povo Tapuia Cariri ele não foi diferente das demais etnias aqui do estado do Ceará. Nós nos organizamos quanto à associação, isso aconteceu no finalzinho de 2006 para 2007. Quando nos organizamos em associação, nós tínhamos 38 pessoas se auto-identificando quanto indígena, e isso é muito tranquilo de entender, porque a gente sabe o quanto isso, na época, era sacrificoso, né, se auto-identificar quanto indígena, porque as pessoas tinham muito preconceito. Diziam que nós não éramos indígenas porque nós andávamos vestidos, não éramos indígenas porque nós morávamos em casa coberta de telha. Diziam que nós não éramos indígenas porque nós usávamos celular. Então, tudo dificulta esse processo de autoafirmação, né, do autorreconhecimento. Obviamente que quando
nós tivemos consciência do quanto nós tínhamos direito e que essa autoidentidade ela precisava sair, ela precisava ser dita, né? A gente começou a lutar e aí a gente descobriu que ser indígena não é uma coisa de outro mundo. Ser indígena, obviamente, é você lutar todos os dias em busca da demarcação do seu território, que é a nossa principal luta. Obviamente que esse processo de autoidentidade, que vem também com a luta pela Mãe Terra, essa luta pela Mãe Terra, ela acaba ficando um pouco de lado, porque é um processo muito longo e demorado, e aí vem as políticas públicas, porque a gente precisa garantir o nosso direito de ter acesso a uma saúde indígena de qualidade, mas também precisa ter acesso a uma educação e uma saúde de qualidade. Então, essas políticas públicas, elas vieram, né, bem mais rápido do que a demarcação do nosso território. Com a nossa autoidentidade, a gente percebeu, se a gente não demarcasse, fizesse uma autodemarcação dos nossos territórios, uma ocupação para dizer que aquele espaço nos pertence, hoje nós não tínhamos nem educação e nem saúde, porque nenhum governo ele faz nenhuma benfeitoria dentro dos territórios indígenas se não tiver um local, né? Então a gente partiu para a autodemarcação para que esse direito à educação e à saúde fosse realmente garantido, né? E com o nosso autorreconhecimento, a gente contribui, né? Não é de agora que a gente vem contribuindo não só com a Serra da Ibiapaba, mas com todo o Brasil, né, com o desenvolvimento do país. É obviamente que a gente defende um desenvolvimento que seja pela vida, que não degrade, que não mate, né, mas também tem aí a questão das comidas típicas, que a gente tem muito ainda isso vivo dentro das nossas casas. Tem algumas palavras também que são ditas que ainda até hoje a gente ainda utiliza, né? E essas contribuições, elas vêm desde 1500, né? Não é de agora, né? Mesmo com todos os desafios, que o maior desafio que nós, quanto indígenas, encontra hoje é a questão da dificuldade na demarcação dos nossos territórios. Embora sabemos que nós temos um direito esse que está na Constituição Federal de 1988, no artigo 231, mas mesmo assim o processo ele é muito lento. E ele é lento porque existe ainda muitas pessoas que não entendem que esse direito ele precisa ser dado aos indígenas para que nós possamos viver em um país melhor, porque quando se defende uma demarcação de um território indígena, você está demarcando e salvando vidas, né? Tanto que a gente diz que a causa indígena é de todos nós. Por quê? Porque nós não estamos defendendo a demarcação de um território, não é para desmatar, não é para degradar, não é para fazer garimpo, né? Então a gente não está defendendo uma demarcação de um território para ficar mais rico. Nós só queremos viver de acordo com a nossa cultura dentro do nosso território e, obviamente, preservando ele para que a gente mais na frente não passe por tantas dificuldades, né? E essa demarcação, ela passa por 7 etapas. A primeira etapa é o estudo de identificação e delimitação do território, né, da área que a gente auto-identifica quanto a gente, porque a delimitação e a identificação não é só onde existe moradias indígenas. Quando a gente diz que luta pelo território, esse território ele é aonde a gente planta, aonde tem os nossos terreiros sagrados. Então, tudo isso leva em consideração para que a gente lute por esse direito à identificação e delimitação desse território. A segunda etapa é a aprovação desse relatório, né, que é feito por antropólogos, ambientalistas, todo um grupo, né, que a gente chama de grupo de trabalho, que é 2 siglas GT. E aí tem a terceira etapa, né, que é o contraditório, que são as pessoas que se dizem donos daquela área, que vão contrapor a decisão desse relatório que foi feito
pelos antropólogos, caso não tenha nenhuma contestação, né? A quarta etapa ela se inicia bem mais rápido, que é o encaminhamento do processo administrativo pela FUNAI ao Ministério da Justiça. E a quinta etapa é a decisão, né, da Justiça. E a sexta etapa é a homologação mediante decreto e assinatura pelo presidente da República. E a sétima e última etapa é o registro em cartório. Esse registro ele é feito em cartório, dizendo que o índio tem o direito ao usufruto daquela área, mas ele não pode vender, porque a terra continua sendo da União, mesmo a terra, o governo tendo conhecido o seu direito originário aquele espaço, mas mesmo assim a terra continua sendo da União e o indígena não pode vender, né? E, na verdade, nós temos os direitos respeitados porque nós fazemos respeitar, né? Hoje nós temos uma educação escolar indígena de qualidade, mas não penso que foi fácil ter um local para fazer uma escola indígena. Aquele local, você pode ter certeza que todas as escolas indígenas, elas iniciaram debaixo de um pé de árvore, dentro de uma casa de uma liderança, dentro de uma casinha de taipa, e aí fomos fazendo essa autodemarcação para que só depois o governo chegasse e implantasse essas políticas públicas. Quando eu digo que a luta indígena é todos os dias, é porque a luta indígena ela acontece todos os dias dentro da nossa aldeia, em busca da demarcação do nosso território e em busca também de saúde e educação, né? Então, obviamente que hoje está fácil, né? Hoje a gente precisa entender que nós temos vários órgãos aí a nosso favor, né, que antigamente, quando os meus avós eram vivos, eles não tinham, né, por isso eles deixaram as pessoas entrar e invadir o que é nosso, né, mas temos também ainda um desafio muito grande, né, na questão política, que tem senadores, deputados, que infelizmente são contra um presidente demarcar a terra. E esses senadores, esses deputados, são aqueles que estão lá na Amazônia desmatando, são aqueles que estão fazendo garimpo ilegal dentro das terras Yanomamis. E eles não querem perder de maneira nenhuma essa fonte que gera dinheiro 24 horas. Por isso eles não entendem o direito pela mãe terra. Por isso eles não entendem que a terra, eles veem a terra de um jeito e o indígena vê a terra de outra maneira. É tanto que nós chamamos a terra de mãe. Então, diga ao povo que avance, avançaremos. Esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E muito obrigada pela atenção.